Olá! Seja bem-vindo ao canal Questionário Bíblico. Neste vídeo você vai encontrar 10 questões para testar o seu aprendizado da Bíblia e também adquirir maior conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de começarmos, te peço a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos começar! Primeira pergunta. Qual destas frases é proveniente do Salmo 22? Alternativa 1, Deus habita no meio dos louvores. Alternativa 2, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Alternativa 3, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alternativa 4, tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, Deus habita no meio dos louvores. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Salmos capítulo 22, versículo 3. Segunda pergunta. Quem Isaías viu em volta do trono de Deus? Alternativa 1, os 24 anciãos. Alternativa 2, os arcanjos. Alternativa 3, os serafins. Alternativa 4, uma grande nuvem de testemunhas. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, os serafins. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Terceira pergunta. Antes de escolher os 12 apóstolos, o que Jesus fez? Alternativa 1, jejuar. Alternativa 2, descansar. Alternativa 3, comer. Alternativa 4, orar. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, orar. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Quarta pergunta. Que chaves Jesus disse a Pedro que daria? Alternativa 1, chaves da igreja. Alternativa 2, chaves do inferno. Alternativa 3, chaves da morte. Alternativa 4, chaves do reino do céu. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, chaves do reino do céu. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Mateus capítulo 16, versículo 19. Quinta pergunta. Por que o apóstolo Paulo foi morar com Áquila e Priscila? Alternativa 1, porque ele era judeu. Alternativa 2, porque eram da mesma profissão. Alternativa 3, porque eram da mesma religião. Alternativa 4, porque era um cidadão romano. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 2, porque eram da mesma profissão. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. Atos capítulo 18, versículos 2 e 3. Sexta pergunta. Para qual igreja Jesus disse, vomitar-te-ei da minha boca? Alternativa 1, Igreja de Éfeso. Alternativa 2, Igreja de Tiatira. Alternativa 3, Igreja de Filadélfia. Alternativa 4, Igreja de Laodiceia. Tempo para pensar.
A alternativa certa é a 4, Igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 16. Sétima pergunta. A quem Deus disse: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Alternativa 1, Caim. Alternativa 2, Saul. Alternativa 3, Sansão. Alternativa 4, Acabe. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 1, Caim. Então, lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Oitava pergunta. Segundo Tiago, a morte é neta de quem? Alternativa 1, do diabo. Alternativa 2, da carne. Alternativa 3, da dúvida. Alternativa 4, do mau desejo. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, do mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Nona pergunta. Segundo Tiago, o que a provação produz? Alternativa 1, fé. Alternativa 2, alegria. Alternativa 3, perseverança. Alternativa 4, força. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 3, perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Décima pergunta. Jesus disse que os pobres de espírito são bem-aventurados por quê? Alternativa 1, porque herdarão a terra. Alternativa 2, porque serão consolados. Alternativa 3, porque serão chamados filhos de Deus. Alternativa 4, porque deles é o reino dos céus. Tempo para pensar. A alternativa certa é a 4, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Quantas você acertou? Deixa nos comentários. Gostou? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Gostaria de entender melhor a Bíblia? Com o método Qualidade Bíblica você vai superar as dificuldades para isso, e ser um grande intérprete da Bíblia. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Aproveite para adquirir agora, porque esta oferta pode acabar em breve. E você ainda tem 7 dias para testar. Se por algum motivo o material não for aquilo que você esperava, é só fazer um simples contato e mandar um e-mail que todo o seu investimento será devolvido integralmente. Clica no primeiro link da descrição e saiba mais sobre o curso que tem ajudado várias pessoas a entender melhor as Escrituras Sagradas.